Olá, empreendedores dentistas, tudo bem? Aqui é Karina Montalbani falando e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre marketing digital. Bom, nós sabemos que hoje é imprescindível nós, como dentistas, como empresas, como clínicas odontológicas, não estarmos presentes no meio digital, porque hoje as plataformas digitais são muito acessadas por todos nós, inclusive pelos nossos pacientes, para saber informações, para tirar dúvidas, para conhecer profissionais. Então é imprescindível que a gente esteja na mídia. Mas é super importante também que a gente tenha muito conteúdo de valor, de qualidade e que faça uma mídia adequada, uma comunicação adequada, né? Não basta estar, tem que estar com qualidade. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar para entrar no digital ou para estar no digital é quem é a nossa persona, quem é o nosso paciente ideal, o nosso público-alvo. Bom, então isso a gente falou no último vídeo, mas vou repetir aqui a parte básica para a gente entender. Persona ou público-alvo ideal é aquele paciente que você quer ter, quem é o seu objetivo de trabalhar. Então você vai definir quem é essa pessoa, qual o nome, idade, gênero, quais são os hábitos, onde ela frequenta, o que ela costuma fazer. Você vai mapear a rotina desse seu paciente ideal e aí sim você vai criar estratégias para conversar com esse paciente. E aí, quando a gente pensa nessas estratégias, a primeira delas é saber aonde esse paciente está nas mídias digitais, né? Então, o que ele mais consome no dia dele? É Instagram? É Facebook? É o YouTube? Então, a gente precisa perguntar, a gente precisa fazer uma pesquisa, saber aonde esse paciente está e aí sim produzir conteúdos naquela mídia ou produzir em maior quantidade naquela mídia. Então, vamos supor que o nosso paciente está mais presente no Instagram. O Instagram, como a gente sabe, é uma mídia bem visual, né? De fotografias, de vídeo. As fotografias impactam muito os pacientes. Então, a primeira coisa para você estar na mídia social fazendo um conteúdo de qualidade é ter boas imagens, né? Hoje em dia não existe mais espaço para amadorismo. Então, a gente precisa sim ter fotos de muita qualidade. Se você consegue ter fotos autorais, melhor ainda. Com um bom equipamento, né, fazendo fotografias de qualidade no seu consultório, excelente. Mas se você não consegue, a gente também tem vários bancos de imagem que você pode acessar essas imagens ou de forma gratuita ou de maneira paga e que também são uma boa solução para os posts. Outra coisa que a gente tem que preocupar é com o conteúdo desse post. Então, o que a gente vai produzir? A princípio, a gente vai produzir mesmo conteúdo de relevância para o nosso público-alvo. Então, a gente vai mapear quais são os problemas que esses pacientes enfrentam, quais são as dores, quais são os desafios desses pacientes e fazer posts específicos que respondam a essas dores ou a essas dúvidas. E aí é muito importante a gente entender em qual momento de compra que esse paciente vai encontrar, vai estar. Então, o que é momento de compra? Desenhei aqui para vocês uma pirâmide. Essa é uma pirâmide que mapeia aonde o paciente está no momento de compra dele. Então, como a gente pode ver, a base dessa pirâmide tem 90% dos pacientes são aqueles, olha que interessante, são aqueles que não fazem nem ideia que eles têm um problema. Então, por exemplo, você é periodontista e você faz muitas cirurgias plásticas gengivais, gengivoplastia, por exemplo, gengivectomia, para correção de sorriso gengival. Mas o paciente, ele nem sabe que tem sorriso gengival. Então, como que ele vai querer procurar um dentista, um periodontista, para resolver o problema dele através de uma cirurgia? Ele não tem nem ideia que ele tem um problema. Então, para a gente atingir esse público que nem sabe que tem um problema, a gente tem que falar do problema, a gente tem que ensinar o paciente, a gente tem que doutrinar esse paciente, fazer com que ele enxergue quais os problemas que ele tem. Só assim que ele vai poder se atentar que realmente ele tem um problema, que esse problema tem uma solução e que você é a melhor pessoa para resolver esse problema que ele tem.
Na pirâmide, continuando aqui, nós temos aqui, ó, 9% das pessoas que estão aqui no meio da pirâmide, que elas já sabem que tem um problema e estão buscando uma solução. Teoricamente, entre aspas, vender para essas pessoas é um pouco mais fácil, porque elas já estão num processo mais avançado, elas já sabem que tem um problema. Então, é aquele paciente que ele já sabe que tem sorriso gengival. E aí ele quer buscar uma solução. E aí é mais fácil dele te encontrar se você for a referência nesse assunto. Então, se você coloca lá no seu canal, no seu Instagram, no seu Facebook, conteúdos que respondam a essas dúvidas, que mostre como é a gengivoplastia, quais são as indicações, que mostre alguns casos, que mostre às vezes algum depoimento de um paciente que já fez, algum relato. Aí, se ele te encontrar, ele vai, opa, essa é a solução para o meu problema. E existe, aqui ó, apenas 1% dos pacientes que já sabem que tem um problema, já sabem a solução para o problema dele, e estão ali ó, prontos para consumir. Esses, na verdade, são geralmente os pacientes que a gente recebe no consultório, não é verdade? Aquele paciente que já vem por indicação, que vem por um profissional falando, olha, eu vim aqui porque o doutor fulano de tal falou que eu preciso usar aparelho. Ah, eu vim aqui porque eu preciso fazer um canal. Então, esse já é o paciente que já vem bem propício a fechar o tratamento, porque ele já sabe que tem um problema, ele já sabe qual é a solução e ele já sabe que você é a referência e a indicação para aquilo. Então, a gente não pode tentar alcançar apenas o 1% de pessoas que já sabem de tudo isso, nem apenas os 9% das pessoas que já sabem que tem um problema. O que a gente tem que buscar são os 90% de pessoas que nem sabem que tem um problema e que você pode ter a resposta ao problema delas. E aí, gente, quando a gente está produzindo conteúdo, isso é importante de saber em qual momento o seu paciente está na compra e produzir conteúdo para todas essas pessoas. Porque se você produz conteúdo só para as pessoas lá dos 9%, você só vai ter esse alcance. Então, você tem que produzir todos os níveis de conteúdo. Conteúdo explicando qual que é o problema, o paciente entender o que ele tem, post já explicando quais são os tratamentos, quais são os tipos de tratamento, quais são as soluções, posts falando que você é referência naquele assunto, e aí você vai atingir todos esses pacientes nessa escala aí que a gente viu, dessa pirâmide de compra. Além disso, gente, além de produzir conteúdos relevantes que atendam às necessidades, que informem o paciente do que ele tem, a gente também tem a necessidade, às vezes, de melhorar o nosso engajamento. Então, o que é isso? Se você postou lá, fez tudo direitinho, o conteúdo tá lindo, as fotos estão lindas, mas se você não responde às dúvidas do seu paciente, isso é muito ruim. Então, o Instagram, ele tem algoritmos que conseguem ver isso, conseguem ver a sua interação com seus pacientes, né? Quantos pacientes que estão curtindo, quantos comentam, quantos salvam o seu post, quantos enviam o seu post para outra pessoa. Então, quanto mais interação você tem dentro da sua mídia, melhor. Fazer stories, sim, é muito importante. Hoje a gente tem pesquisas que falam que os stories são assim, uma das principais mídias, né, vistas no mundo. Então as pessoas veem muito mais stories do que o feed propriamente dito do Instagram. Então estar presente nos stories também faz toda a diferença para o seu paciente te ver, te enxergar, ver o seu dia a dia, ver o bastidor do seu consultório, né? Isso é super importante, ver que você é humano, né? Mostrar alguma coisa do seu dia a dia, em família, alguma coisa assim é super importante. Então o engajamento é muito importante. Responder às dúvidas, interagir, fazer perguntas, colocar ali pergunta nos stories, colocar ali uma enquete. É super importante você interagir. Quando você tá lá fazendo um post no feed, fazer uma pergunta lá no final para as pessoas deixarem um comentário. Isso é super interessante e vai aumentando o seu engajamento e também aumenta como o Instagram te vê e como ele divulga o seu conteúdo. E é claro, se você quiser divulgar ainda mais esse conteúdo, aumentar muito a sua visibilidade, aí você vai ter que pagar, né? Você vai ter que financiar, patrocinar os seus posts. E aí você vai patrocinar, tendo como base a sua persona, vai colocar ali qual é o seu público-alvo, quem você quer atingir, você coloca dinheiro
e aí sim você consegue atingir mais pessoas, né? Então tudo isso é importante quando a gente está pensando em mídias sociais, principalmente uma mídia como o Instagram, são coisas importantes para a gente pensar, para a gente ter mais sucesso quando a gente está trabalhando no meio digital. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.